Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. E diz o evangelista Mateus no capítulo 18, versículo 3: Se vos não converterdes, não entrareis no reino dos céus. Se vos não converterdes, queria dizer, se não abandonardes as ideias e tendências humanas. A carne leva ao orgulho, à ostentação, à ambição. Imitai a simplicidade da criança. Esperai tudo do Mestre, e não conteis nunca com o vosso mérito próprio. Não entrareis no reino dos céus, quer dizer, não chegareis à perfeição. Quanto ao versículo 35 do capítulo 9 da narrativa de Marcos, o espírito que busca a preeminência está imbuído de orgulho. Ora, sabeis que o orgulho tem que ser abatido para ser destruído. É, pois, intuitivo que aquele que procurar elevar-se acima de seus irmãos por orgulho terá que sofrer a correspondente expiação, encarnando em condições ínfimas. Esta a consequência inevitável. Quanto ao versículo 4 do capítulo 18 da narrativa de Mateus, a humildade do coração e a simplicidade do espírito são o princípio e a fonte de todas as virtudes e abrem o caminho que conduz a toda a ciência, a todo o progresso moral e intelectual. Aquele que, em nome de Jesus, recebe a uma criança, recebe ao mesmo Jesus, isto é, aquele que se põe ao alcance do fraco e do simples, aquele que com este partilha o que possui, que o faz aproveitar da inteligência, da força, da ciência que lhe foram outorgadas, esse imita o Mestre, que fez outro tanto por todos vós. O que assim procede atrai as bênçãos do Senhor, e o Cristo se compraz em lhe estar ao lado. Quem, recebendo assim a uma criança, recebe a Jesus, recebe também aquele que o enviou. Isto significa, aquele que obedece à lei de amor que Jesus trouxe à humanidade, solícito concede amparo, auxílio, proteção ao fraco e o sustenta da maneira que lhe seja possível. O que procede assim, obedece à lei do Cristo e o Senhor lê no seu coração. Esse recebe o Pai, pois não cogita dos serviços, dos proveitos que possa oferir do seu procedimento. A criança, por demasiado fraca, nenhuma retribuição lhe pode oferecer. Ele, pois, se faz credor do seu reconhecimento por amor do Filho, por amor conseguintemente do Pai que o enviou. Esse, que será o menor aos olhos dos homens, é perante Deus o maior pela pureza da intenção, pela integridade da alma, pela integridade da vida. Os versículos 38 a 40 do capítulo 9 da narrativa de Marcos e os versículos 49 e 50 do capítulo 9 da narrativa de Lucas são assim interpretados. Por que pretender sofrear os impulsos da fé? Por que pretender forçar os homens a caminharem por uma determinada estrada que se lhes abriu, quando podem, seguindo a que lhe fica paralela, chegar ao mesmo fim?
Já naquela época, Jesus condenava a tirania mística que vos diz: crede como eu, adorai como eu, do contrário sereis condenados às penas eternas. Compreendei bem o alcance destas benfazejas palavras do Mestre. Por que o impedistes? Aquele que não é contra mim, é por mim. E estas palavras foram textualmente impressas. Sim, filhos bem-amados, aquele que segue os passos do guia divino, que lhe admira as leis, mas que não se contentando com uma admiração estéril as pratica, esse é pelo Cristo, é seu irmão, e ele, o irmão mais velho que entrou no reino do Pai, isto é, que atingiu a perfeição, lá prepara lugares para os que caminham nas suas pegadas. O Mestre não vos abriu uma única estrada. Onde quer que se possa fazer o bem, aí descobrireis a marca de seus pés. Segui-o sem vos inquietardes com os que vos queiram deter. Expulsai em seu nome todos os demônios que tentam e assaltam a humanidade. Começai por expeli-los dos vossos corações e fareis milagres de fé e de amor, porquanto, obrando em seu nome, estareis com Jesus e Jesus estará convosco. Dele recebemos a incumbência de dizer-vos: ide, ó bem-amados, a graça do Senhor pousa sobre as vossas cabeças. Repetindo estas palavras do Mestre, aquele que não é contra mim é por mim, dissemos serem elas textuais. Com efeito, essas são textualmente as palavras que o Mestre pronunciou. Nada valem os erros cometidos pelos tradutores. Alguns as tomaram num sentido genérico e traduziram: aquele que não é contra vós é por vós. Outros as tomaram num sentido particular e traduziram: aquele que não é contra nós é por nós. O Espírito encarnado que expulsava os demônios em nome do Mestre, sem pertencer ao número dos que com os discípulos o seguiam, era um Espírito em missão. Não vos equivoqueis quanto ao sentido destas palavras. Um espírito pode estar em missão sem que por isso seja um espírito superior. O que desempenhava a missão a que aludimos era um espírito esclarecido a quem os laços da carne não haviam impedido de compreender a missão divina de Jesus. Animado de uma fé viva e ardente, ia por seu lado pregando aos homens que seguissem o Mestre de quem apenas ouvira falar. Certo de que, apoiando-se no seu nome, atrairia para si as graças do Senhor, expulsava os espíritos impuros, sustentado por espíritos superiores que lhe secundavam os esforços. Era uma pedra isolada que servia para a construção do edifício, como tantas outras houve, há hoje e haverá no futuro. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.